Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Também saudamos aqueles que estão nos acompanhando pelas transmissões. Que Deus, nessa noite, os abençoe graciosamente, como nos abençoa aqui neste lugar. Temos diversos irmãos acometidos de viroses, gripes, resfriados, e certamente outros inibidos pela força da chuva, não puderam estar conosco presencialmente nessa noite. Mas louvado seja Deus pela sua vida, você que está conosco aqui, você que nos acompanha pelas transmissões da igreja. Vamos abrir as Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Na carta escrita aos Hebreus, nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 10. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 18. Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao verso 18. Conforme você localizar o texto, se você puder, eu o convido a se pôr em pé em reverência às Sagradas Escrituras. Nós estamos na série de exposições na carta aos Hebreus. Você que nos visita, se desejar, é só visitar o canal da igreja no YouTube e as ministrações passadas estarão à sua disposição. Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao verso 18, assim nos diz as Sagradas Escrituras. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua gloriosa palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar, vamos buscar a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nossos corações estão tomados de alegria e nossas almas rejubilam de satisfação,
pelo grandioso privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez reunidos, cercando a Tua palavra, para sermos instruídos com o Teu gracioso Espírito. Nós cremos que o Senhor fala através da Sua palavra, e é por isso que nesse momento nós nos colocamos aquedados aos Teus pés, suplicando que por Sua infinita misericórdia, o Senhor fale conosco nessa noite. Traz consolo ao nosso coração, traz refrigério às nossas vidas, edifica-nos, se for preciso, confronte-nos, exorte-nos, nos repreenda, mas não permita, Senhor, que deixemos este lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui. Se entre nós, ou a nos acompanhar à distância, houver alguém, Senhor, que ainda não conhece a Teu Filho como o único e suficiente Salvador de sua vida, que nesta noite cadeias possam ser rompidas e pecadores libertos do domínio da morte, para o louvor e a glória do Teu santo nome. Fala conosco, Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O caráter permanente da expiação de Cristo. O autor de Hebreus persiste em abordar o mesmo tema central daquilo que ele explorou no capítulo 9. No entanto, o seu propósito e o seu intento se distinguem da abordagem que ele faz no 9º capítulo. Nós vimos no 9º capítulo ele tratar sobre o sacrifício de Cristo e de como este sacrifício influencia a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Como aquele sacrifício determina a maneira como Deus deseja ser adorado e espera que seus filhos lhe prestem culto em plena concordância com aquilo que ele mesmo já havia feito por meio da obra do Redentor. Vimos como a esperança que brota daquele sacrifício inunda nossos corações de alegria e paz, pois nos dá a certeza de que em um breve dia, quando partirmos desta terra, nos encontraremos graciosamente com o nosso Deus. O 10º capítulo insiste em tratar sobre sacrifício, mas não como este influencia a nossa adoração e o nosso relacionamento, mas como este modifica de maneira completa e total a nossa posição diante de Deus e o nosso estado ante aos seus olhos soberanos e graciosos. A primeira parte do 10º capítulo irá nos mostrar o caráter deste sacrifício, dessa expiação que tem uma natureza permanente e que se distingue de todas as outras que eram feitas no antigo templo de Jerusalém, que possuíam um caráter transitório, passageiro e diluível pelo tempo. Um sacrifício e uma expiação que se distinguem da imensa maioria daqueles tipos de sacrifícios que são evocados nos nossos dias, por muitos que se dizem cristãos, mas lançam as suas esperanças em coisas que acreditam que podem fazer para aplacar a justa ira de Deus que paira sobre suas cabeças. Nesta noite eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 10, e eu quero percorrer esse texto com você para juntos compreendermos o caráter permanente da expiação de Cristo. A primeira verdade que o texto bíblico vai nos apresentar está exatamente dos versos de número 1 até o verso número 4. E dos versos de número 1 até o verso número 4, o autor bíblico nos fala: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência dos seus pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A primeira verdade que o texto bíblico vai nos mostrar, e que o autor de Hebreus queria mostrar à primitiva igreja em Jerusalém, é a inadequada expiação praticada no passado. Uma busca que sem dúvida alguma podia ser sincera,
porém era inútil no alvo de se obter o perdão de Deus. O autor, de maneira muito clara, encerra a primeira abordagem desse capítulo, nos dizendo que simplesmente é impossível. E a expressão do texto original tem uma conotação enfática, incisiva. Simplesmente é impossível que o sangue de touros e o sangue de bodes remova o pecado das pessoas. E por que ele está argumentando isso com aquela primitiva igreja? Como já dito por mais de uma vez, os cristãos de Jerusalém, vez ou outra, ficavam titubeando entre dois pensamentos e sentiam-se confusos quando olhavam para as grandes suntuosidades do templo e toda a beleza que envolvia o serviço de adoração, já aqui abordado por ele também no capítulo anterior, e olhando para essas coisas ficavam tomados de dúvidas e incertezas se de fato aquilo não era o que de fato Deus esperava do seu povo. E seus corações, assaltados por essas inúmeras dúvidas e questionamentos, agora são exortados pelo Espírito Santo através da boca e da pena deste autor bíblico, os exortando para o caráter permanente do sacrifício de Jesus. E ele está sendo muito objetivo quando diz: a lei trabalhava com sombras de coisas que eram vindouras, mas não lidava com a realidade das coisas. E é por isso que os sacrifícios imperfeitos eram impossíveis de tornar perfeito o ofertante diante de Deus. E exatamente por essa ser a realidade, ele diz que eles precisavam estar constantemente oferecendo sacrifícios. E a todo momento que eles ofereciam sacrifícios, eles eram lembrados de seus próprios pecados e da incapacidade de se redimirem pelas suas próprias obras. Então ele vai argumentar no verso 4 que é simplesmente impossível que o sangue de animais limpasse o pecado que estava presente no coração daquelas pessoas. E como dito no capítulo 9, essas pessoas iam rotineiramente ao templo para oferecer seus sacrifícios. Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios. E os sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios pela manhã e ao entardecer, e isso se repetia todo santo dia, porque o sacrifício era insuficiente para limpar o problema gigantesco daqueles homens, que era o próprio pecado. E como que isso então se aplica aos nossos dias e em nossa atualidade? Se naqueles dias eles confiavam nos sacrifícios feitos no templo, nós muitas vezes confiamos em sacrifícios que fazemos dentro dos nossos templos. Se eles confiavam no derramamento de sangue de touros e de bodes para tentar se purificar de seus pecados, nós confiamos em nossos sacrifícios atuais para tentar nos livrar dos nossos problemas e das nossas transgressões e dos nossos pecados. E vamos preenchendo nossa vida com uma certa ascética maneira de viver, porque queremos de alguma forma agradar a Deus e alcançar o perdão de nossa culpa. E isso, sem dúvida alguma, pode estar preenchida de muita sinceridade. O autor não está discutindo a sinceridade das pessoas que iam oferecer o sacrifício. E nós não estamos discutindo a sinceridade das pessoas que hoje buscam os templos e buscam as igrejas em prol de resolverem as suas angústias e também oferecem a Deus os seus sacrifícios. Só que por mais que haja sinceridade em seus corações, se de fato ela existe, ainda assim ela é inútil para se alcançar o perdão de Deus. O céu não é tomado pela sinceridade. O céu é conquistado pelo sangue gracioso de Jesus Cristo. Mas quantas vezes nós somos induzidos a acreditar que a nossa sinceridade naquilo que estamos fazendo vai contar no juízo que Deus estabelecerá sobre nós. E fazemos com toda a sinceridade. Fazemos as nossas promessas, fazemos os nossos votos, fazemos os nossos compromissos, estabelecemos coisas para a nossa vida. Eu vou orar 6 sextas-feiras seguidas. Eu vou subir toda semana no monte. Eu vou subir no monte de joelho orando. Eu vou fazer uma campanha, uma corrente. Eu vou fazer alguma coisa que é para eu alcançar de Deus o favor. E aí eu peco indiscriminadamente, mas durante aquele período eu vou me abster de alguma coisa, porque aquilo vai me santificar. Pode até ser sincero, mas é inútil. Porque o profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores obras
destituídos de Cristo, são como os trapos de imundície, não servem para nada. Mas quantas vezes o meu coração é tentado, quantas vezes a minha alma é seduzida a lançar mão dessas devoções, acreditando que elas me garantirão o perdão dos meus pecados. E eu me apego a elas, e eu me agarro a elas, e eu me aprisiono a elas, e acho que através disso eu encontrarei o perdão de Deus. E era assim que as pessoas viviam no templo em Jerusalém, e é assim que milhares de cristãos vivem até hoje, até este exato momento, até este presente instante. Entende? Firmando a convicção de sua fé com base nas obras que vão produzir. Só que o perdão de Deus não será dado a ninguém com base nas obras que qualquer pessoa possa fazer. O perdão de Deus será dado a você mediante aquilo que Jesus Cristo fez, e não aquilo que você faz. O perdão é dado a você não com base naquilo que você realiza para alcançar a misericórdia, mas aquilo que Cristo realizou para dispensar a você a misericórdia. Mas a gente confia naquilo que a gente pode fazer, e a gente confia nas coisas que a gente vai fazer, e a gente se apega nas coisas que a gente vai realizar, com o intuito de alcançarmos o favor de Deus. Já encontrou com pessoas que pensam exatamente assim? Já conversou com indivíduos que têm esse tipo de mentalidade? E vão fazendo esses compromissos consigo mesmo, ou com a sua espiritualidade, para alcançar o favor do Senhor. Só pode ser o diabo, deixa ele passar. Entende? Compreende? E você vai confiando nessas coisas, e você vai se apegando a essas coisas, e você vai se enredando com essas coisas, e nessas coisas você confia. E quando você falha? Já fez o compromisso de ler a Bíblia todos os dias? Quantas vezes você falhou? E se a sua justificação, você dissesse: Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu vou ler a Bíblia todo dia e o Senhor vai me abençoar. Já perdeu a bênção? Já perdeu? Eu acho que já. Deus, eu vou fazer tal coisa para o Senhor me trazer um pouco de alívio nas minhas angústias, e você fracassa, e você falha, e você tropeça, e você cai, e você se frustra, porque não há em você capacidade de satisfazer Deus. E é por isso que o autor de Hebreus está dizendo, simplesmente é impossível. Esses sacrifícios apenas recobravam a consciência do pecado, mas também lembravam a transitoriedade daquele sistema de purificação, daquela metodologia de busca de perdão. Não adianta você pecar indiscriminadamente até o sábado e achar porque no domingo você vai numa igreja de manhã e de noite, e então os seus pecados estão perdoados e você está limpo para começar mais uma semana de balbúrdia e pecaminosidade. Não adianta você achar que você pode levar uma vida desregrada e completamente destituída de uma genuína relação com Deus, e aí você dobra seu joelho no domingo, faz uma oração de 15 minutos e está tudo resolvido, pronto, você está livre dos seus pecados. Não adianta você pensar que você pode levar uma vida tomada de promiscuidade, e porque você vai separar 40 dias do seu ano para se abster de álcool, de sangue ou de qualquer tipo de coisa, e com isso você vai alcançar o perdão dos seus pecados. Pode ser sincero, e eu creio que seja sincero, mas ainda assim é inútil. Aí o profeta então nos chama a refletir sobre o caráter do sacrifício de Cristo e o caráter do sacrifício que era feito no templo. Olha o que ele nos fala nos versos 5 até 10. Primeiro ele nos mostra a inadequada expiação do passado, ainda que fosse sincera, porém inútil. Aí dos versos 5 ao verso 10, ele nos mostra agora como Cristo nos demonstra seu amor. Por isso, ao entrar no mundo, ele está falando de Cristo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou:
Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Se aquele sacrifício não funciona, se aquele sistema antigo não resolve, então nós precisamos substituí-lo. E quem é que diz que houve uma substituição? É o próprio Cristo. Então o autor de Hebreus diz o seguinte: olha, quando ele entra no mundo, ele está falando do Senhor. E ele está reproduzindo as palavras do Salmo 40, do verso 6 até o verso 8. E o que está escrito lá no Salmo 40, do verso 6 até o verso 8? O salmista diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Ele está falando de quem? Do Messias. Ele está falando de Jesus. Ele está falando do verbo que se fez carne. Ele está falando do próprio Deus homem. Ele está se referindo ao Salvador da humanidade. E ele agora está mostrando que o Salvador da humanidade assume a proeminência do genuíno sacrifício, e agora ele está demonstrando por meio do sacrifício o gigantesco amor que tem pelas nossas almas. Se aquele primeiro sacrifício não funciona, não funciona e não funcionará. Ele então agora me diz que Jesus entrega-se a si mesmo, assume este corpo, pelo simples fato de que Deus já não suportava mais as ofertas e os sacrifícios que eram feitos naquele templo. O profeta Isaías vai dizer que o Senhor sentia repulsa. E por que o Senhor sentia repulsa? Porque as pessoas chamavam o mal de bem e o bem de mal. E por que o Senhor sentia repulsa? Porque as pessoas o adoravam com os lábios, mas o coração estava longe dele. Por que o Senhor sentia repulsa? Porque as pessoas estavam no templo, mas o coração delas estava no mundo. Por que o Senhor sentia repulsa? Porque elas levavam um sacrifício, elas derramavam o sangue do bode, do carneiro, do touro, do cordeiro. Elas vertiam aquele sangue no altar, mas o coração delas nunca foi rasgado por amor ao eterno Criador. E isso então despertava em Deus uma rejeição profunda. E isso então desperta em Deus uma ojeriza profunda, porque Deus não suporta essa maneira de lidar com as suas coisas que eles faziam. E o autor de Hebreus então diz: o Senhor não busca essas coisas. E então ele, citando o Salmo 40, o próprio Cristo diz: tudo ao meu respeito, no que diz sobre a lei e o sacrifício, está escrito no livro. E que livro? Será que é nas crônicas de Nárnia? Será que é nos livros de filosofia? Será que é nas produções literárias paralelas ao texto sagrado? Aonde que nós encontramos tudo sobre Cristo? Nós encontramos nesse livro. E não se fala sobre Cristo apenas nas páginas do Novo Testamento. Se nós formos no Gênesis, lá se fala sobre Cristo. A primeira profecia: ele pisará a cabeça da serpente. E o primeiro versículo fala sobre Cristo, quando ele está criando todas as coisas. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Se nós formos no Êxodo, a Bíblia fala sobre Cristo. Moisés é o libertador dos israelitas no Egito, Cristo é o libertador de Israel para todo sempre. Se entrarmos no Levítico, a Bíblia fala sobre Cristo, porque a sombra da lei aponta para ele, e cada minuciosidade da lei revela o caráter inaudito dele. Se entrarmos em Deuteronômio e em Números, tudo fala sobre Cristo, pois a sua palavra é afirmada e reafirmada, e passarão os céus e a terra, mas ela durará para sempre. Se visitarmos os livros poéticos, lá encontraremos tudo sobre Cristo. Se formos nos profetas velhos, de Isaías até Jeremias, tudo fala sobre Cristo. Se visitarmos os profetas menores, lá está presente a obra de Cristo. Se formos até o último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias fala do princípio ao fim de Cristo. Se atravessarmos e chegarmos no Novo Testamento, os 4 evangelhos contam a vida de Cristo. As cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, o autor de Hebreus, o livro de Apocalipse, da primeira página até a última página, está presente a pessoa inaudita de Jesus Cristo. Ele está em tudo.
Ele ocupa tudo. Então o próprio Cristo, falando pela boca do autor de Hebreus, diz: tudo ao meu respeito está escrito nesse livro. Esse livro que fala do sacrifício lá, que não é satisfatório, é o mesmo livro que diz que um genuíno e perfeito sacrifício precisa ser realizado. E vai ser realizado por quem? Só pode ser realizado por Cristo. Como que Jesus demonstra o amor dele pela nossa vida? Como é que você acha que Jesus, ele prova que ama você? Distorceram isso por completo nos nossos dias. Você acha que o amor de Deus é provado por você quando não tem problema na sua vida? Você acha que o amor de Deus é provado por você quando você não fica doente, quando você não fica desempregado, quando você não tem conta atrasada para pagar? Você acha que o amor de Deus por você é quando você está em paz, a sua casa está tudo tranquilo e não tem nenhuma perturbação, e você acha que isso é o amor de Deus por você? Isso não é o amor de Deus por você. O amor de Deus por você foi demonstrado quando Cristo entregou a vida dele para que a sua pudesse viver eternamente. É nisso que está o amor de Deus por você. É nisso que se prova o amor de Cristo. Mas nós fomos ensinados a pensar que o amor e o favor do Senhor para conosco é medido pelas coisas que nós vamos conquistando nessa terra. Aí a gente acha que o rico é amado por Deus. Aí a gente acha que quem anda num carrão é amado por Deus. A gente acha que quem tem uma mansão é amado por Deus. Quem veste roupas de grife, de marca é amado por Deus. Então, se essas coisas são provas do amor por Deus, nós estamos em maus lençóis. Deus não nos ama. E não é isso que você escuta? E não é isso que você escuta na televisão? E não é isso que você vê na internet? E não é isso que os falsos profetas estão dizendo a todo momento e a todo lugar? Se Deus ama você, Deus tem que abençoar você. É verdade, Ele nos abençoa todos os dias. E a maior de todas as bênçãos é sabermos que temos salvação e vida eterna. Mesmo que todas as coisas saiam do lugar. Mesmo que a nossa vida esteja tomada de perturbações, preocupações e insatisfações. Mesmo quando o nosso dia for extremamente ruim, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, e isso não significa que nós não estamos debaixo do amor de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. E outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Sentir alegria, sentir genuína e satisfatória alegria, mesmo quando nós estamos enfrentando provações, tribulações e dias difíceis. O amor de Deus é provado por nós em ter Cristo oferecido o seu próprio corpo como oferta de uma vez por todas. Esta é a maior manifestação do amor de Deus. Esta é a indiscutível prova do amor do Senhor pelas nossas almas, porque Jesus deu a vida dele por nós. Aí no verso 10 ele fala: nessa vontade, que vontade? A vontade de Cristo em oferecer a si mesmo. Essa passagem está em plena concordância com o que está escrito lá em João capítulo 10, dos versos 17 e verso 18. E o que está escrito em João capítulo 10, verso 17 e 18? Está manifesta a soberania de Cristo. Quando João diz: por isso o Pai me ama. Jesus falando: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Para fazer o quê? Para a reassumir. Você prestou atenção na construção do texto? Eu dou a minha vida. Aí ele explica no verso 11, no verso 18, perdão: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. E este mandato eu recebi do meu próprio Pai. O que Jesus está dizendo, em concordância com o autor de Hebreus?
Eu morri por você porque eu quis morrer. Eu morri por você porque eu desejei morrer. Eu dou a minha vida e eu tenho autoridade para reavê-la. Eu dou a minha vida, mas os grilhões da morte não podem me deter no túmulo. Eu dou a minha vida, mas no terceiro dia a pedra vai ser removida e eu vou sair andando e ninguém pode me segurar lá. Entende isso? Ninguém arranca a vida dele, não. Ninguém o obrigou a morrer, ninguém o forçou a nada, ninguém o subjugou contra a sua vontade. Ele foi preso naquele jardim pelos pretorianos porque ele permitiu. Ele foi traído por Judas porque ele deixou. Ele foi levado perante o tribunal farisaico daqueles miseráveis religiosos porque ele quis. Ele foi esbofeteado, ele foi insultado, lhe feriram com golpes no seu santo rosto, lhe colocaram uma coroa de espinhos, lhe esfacelaram as costas com chibatadas cruéis, lhe botaram um manto com total desrespeito e presunção, o obrigaram a carregar um madeiro pelas ruas de Jerusalém, o levaram até o Monte da Caveira, o pregaram numa cruz, o suspenderam até as 3 horas da tarde, e tudo isso foi porque ele quis. Porque se ele não quisesse, nenhuma mão se estenderia contra ele para lhe fazer mal algum. Isso é amor. Isso é amor. Você morria por mim? Meu Deus, que bom, eu também não morria por você. Eu não, se vire. Mas Jesus Cristo quis morrer por uma desgraça como eu. Mas Jesus Cristo quis morrer por uma desgraça igual a você. A desgraça aqui não é só eu não, é você também. Esta é uma reunião de desgraçados, miseráveis, pecadores, falidos. Louvado seja Deus, Jesus quis dar a vida para salvar a nossa da condenação. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo aqui, ele oferece o seu próprio corpo, e nessa vontade dele é que nós temos sido santificados. Entende? A discussão dialética do autor aqui não tem a ver com o sacrifício que influencia meu culto, agora tem a ver com o sacrifício que muda o meu estado. E qual é o meu estado nesse exato momento diante de Deus? Mediante o sacrifício de Cristo, eu agora vivo um estado de santificação. Eu sou santo. Olhe para mim, você está vendo um santo. Desse jeito. E eu estou vendo um bocado de santo. Mas não é aquele santo com cara de piedade. Não. Pastor, como é que eu sou santo? Sendo do jeito que eu sou. Porque o sacrifício de Cristo mudou o meu estado aos olhos de Deus. Antes eu era um condenado, eu agora sou salvo. Antes eu era um perdido, eu agora sou achado. Antes eu não tinha futuro, eu agora tenho um futuro. Antes eu não tinha esperança, eu agora vivo lado a lado com a esperança. Entende? O sacrifício de Cristo transforma o meu estado e a minha realidade. E é por isso que ele vai continuar argumentando do verso 11 até o 14, para mostrar que os cristãos não deviam sequer cogitar retroceder àquelas antigas práticas. Por quê? Olha o que ele diz no verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, fazendo o quê? A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aqui é a lógica do já e do ainda não do Novo Testamento. Mas o que ele quer me mostrar é que Cristo me promove a uma nova aliança. Obviamente, se eu tenho uma nova aliança, a antiga aliança está sucateada. Ela agora está subjugada. Ela agora deve ser substituída. Ela agora já não faz sentido. Por quê? Porque eu agora vivo uma nova realidade com Cristo. Aí ele descreve como é que as coisas funcionam. O sacerdote lá no templo, todo santo dia, tem que realizar o serviço sagrado.
E a rotina de um sacerdote na época veterotestamentária e neotestamentária era muito desafiadora. O sacerdote tinha que logo cedo de madrugada oferecer sacrifícios. E tinha que passar o dia inteiro recebendo as pessoas e oferecendo sacrifícios. E no fim da tarde ele tinha que novamente oferecer sacrifícios. E tinha que ir todas as vezes sacrificar pelas pessoas, sacrificar por si mesmo. E o sacerdote mal tinha tempo para se assentar, para descansar, para relaxar, porque a demanda que subia até o templo era demasiadamente gigantesca. E esse sacerdócio não tinha tempo para fazer mais nada. Só que o problema é que quanto mais sacrifícios eles ofereciam e mais eles trabalhavam, eles não conseguiam remover os pecados. Mas o nosso sacerdote, com ele a coisa é diferente. Verso 12. Jesus, porém, também ofereceu sacrifício para sempre. Um único, só um, apenas um sacrifício pelos pecados. Antes disso, touros, bodes, cardeiros, cordeiros, pássaros tinham que ser mortos todos os dias. Jesus só derramou sangue uma vez, e derramou o próprio sangue. Aí ele diz, depois de oferecer esse sacrifício, Jesus foi se sentar. Enquanto o restante estava lá correndo, e se o templo tivesse de pé, estavam correndo até hoje lá, trabalhando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Jesus está fazendo o que? Ele está sentado. Jesus também descansa. E por que ele pode descansar e os meus sacerdotes não podem? Porque o sacrifício dele, ele foi único pelos meus pecados. Aí no verso 14, porque com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo o quê? Santificados. Só basta uma gota do sangue de Jesus para que minha alma seja purificada para sempre. Só uma gotinha do sangue de Cristo é poderoso para redimir minha alma do pecado. E Jesus então me redime, e Jesus então me purifica, e Jesus então me aperfeiçoa, e então Jesus ele descansa. Por quê? Porque a nova aliança traz descanso verdadeiro. Você compreende que eu não preciso mais viver em uma agonia profunda? O autor está representando novamente, está escrito lá no Salmo 110, o verso 1. E lá no Salmo 110, o verso 1 está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Há uma gigantesca implicação aqui. Jesus morre voluntariamente para redimir minha vida do pecado. Antes de se assentar à direita de Deus, Jesus Cristo cumpre processos estabelecidos pelo próprio Deus. Jesus Cristo purifica o santuário celestial, como diz o capítulo 9. Jesus Cristo, ele desce até as moradas infernais, ele subjuga a morte, ele subjuga o inferno, ele subjuga os poderes da escuridão. Jesus Cristo, ele está nesse exato momento à destra do Pai. Ele não é inferior ao Pai, ele está em plena igualdade com o Pai, ele satisfaz as exigências do Pai, e com autoridade ele está ao lado do Pai, para intermediar, para mediar, para estabelecer um relacionamento aceitável a Ele, através do seu sangue para nós. E de maneira graciosa, Jesus Cristo me permite ter descanso. E por que eu posso me descansar? Porque absolutamente nada em todo o universo tem mais poder do que Cristo, para que pudesse inutilizar o seu sacrifício. Aí Paulo vai dizer isso, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá me separar do quê? Do amor de Deus, que está onde? Em Cristo Jesus. Por que eu tenho paz? E a turma que vai para o antigo templo não tem? Porque aquela turma vive em angústia. Pequei, preciso correr e fazer um sacrifício. Desobedeci, perdi a salvação. Ai meu Deus, eu perdi a salvação, e agora? O que é que vai ser de mim?
Eu tenho que me salvar de novo. Eu tenho que me salvar de novo. Destapa o ouvido. A ladeira vai ficar pesada agora. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém, igreja? Aí uma vez eu disse isso. Aí a pessoa me disse, será? Eu disse, depende de quem me salvou. Quem me salvou, me garante que eu estou salvo para sempre. Agora, se foi outra pessoa que salvou você, aí resolva com quem salvou você. Eu não vou entrar em discussões menores que não são importantes. Mas eu estou dizendo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é que o sacrifício de Cristo me traz segurança eterna. Então eu não tenho medo de perder a minha salvação. Ah, pastor, mas eu conheço fulano, era cristão, vivia na igreja, orava, cantava, lia a Bíblia, era formado em teologia, era o suprassumo da santidade em pessoa. E hoje vive num mundo, bebe, farra, se prostitui, é uma derrota, é uma desgraça. Quer dizer que ele não vai perder a salvação? Ele nunca foi salvo. Ah, então porque eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não vou perder a salvação. Então eu posso pintar o 7, desenhar o 8, dançar o cancã e está tudo certo. Não, você nunca foi salvo. Porque um salvo não pensa assim. O verdadeiro salvo, quanto mais conhece a Deus, mais se humilha diante da sua grandeza. Quanto mais enxerga o Senhor, mais sente vergonha do seu próprio pecado. Quanto mais contempla a graça, mais sente o peso da sua transgressão. Um verdadeiro salvo tem prazer de viver as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Aí uma vez me perguntaram, pastor Luiz, os arminianos vão para o céu? Eu disse, claro, eles foram predestinados para isso. Claro que foram. Eles só não sabem. Mas eles foram predestinados antes da fundação do mundo. Para ser exatamente assim. O que é que Deus está nos falando? Deus está nos dizendo que o sacrifício de Jesus nos traz segurança. Entende? Quando eu peco, e eu peco, há um dispositivo que o Espírito Santo dispara na minha consciência. E é numa fração milésima de segundo. Quando eu desobedeço Deus, naquele exato momento o Espírito acusa a minha consciência. E ele me faz saber que falei o que eu não devia falar, que pensei o que eu não devia pensar, que agi como eu não devia agir. E ele me impulsiona a sentir a vergonha do meu pecado e buscar o perdão do Senhor. Entende, irmão? Eu vou pecar. O texto não está dizendo que você vai se ver livre do pecado. Não, você vai pecar. Enquanto você estiver nessa terra, você está pecando. Mas a grande diferença é a sua realidade diante de Deus. Aquele que já tem a mente cauterizada pelo pecado, não dá a mínima para o pecado. Ele peca e não sente absolutamente nada. Está tudo certo, está tudo bem. Mas aquele que foi de fato salvo pelo Senhor, esse quando peca, sente tristeza. Vamos evocar duas figuras bíblicas. Quem foi que traiu Jesus? Vou até beber água para esperar a resposta. Quem? Sem medo, minha gente. Quem? Todos os 12. Não foi só Judas, não. Onde é que está aquele que no jantar disse, eu estou contigo até o fim? O mesmo que lá atrás disse, mestre, não faça isso com você não, você vai se arrebentar todinho, faça isso não. Aí Jesus com muito amor olhou para a cara dele, vai embora Satanás. Hoje a gente não pode nem chamar um crente de pecador, que já dá processo, né? Jesus chamava o povo de Satanás. O gabinete com Jesus era animado. Onde é que está aquele que disse, não é você que tem que lavar os meus pés, eu que tenho que lavar os seus. Então já que o senhor tem que lavar, então me dá logo um banho completo. Onde é que está aquele? Hein? Ele o negou 3 vezes. Onde é que estão os outros 12? Fugiram. Olhavam de longe, com medo, assustados, em pânico.
E diz os evangélicos, só a mulherada que ficava lá firme, acompanhando o tempo todo. Quem foi que traiu Jesus? Os 12 traíram. E se eu estivesse lá, e se você estivesse lá, traíamos também. Entende? Mas onde está a diferença daquele que Deus escolhe e aquele que Deus nunca escolheu? Um, quando tem a consciência do que fez, cai em prantos e chora profundamente, tomado de arrependimento. Diz a Bíblia que Pedro chorava compulsivamente, porque tinha traído, tinha negado, tinha abandonado o único homem que lhe estendeu a mão e o livrou da condenação. E Judas também chorou copiosamente, mas ele chorava de remorso. Não havia arrependimento. Aí, para se cumprir a soberania que está revelada na Escritura, o Senhor diz: apenas se perdeu aquele que já era filho da perdição. E aí no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus Cristo faz uma longa oração, na condição de um sacerdote, e ele orava por nós, e ele pedia a Deus que nos poupasse, que nos guardasse, que nos mantivesse unidos e que nos preservasse nele. Um genuíno crente, ele vive como crente, dentro e fora da igreja. Amém, igreja? Ele não é uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Ele não tem uma cara aqui e outra cara lá fora. Se Deus salvou você, você é luz do mundo e sal da terra. Entende? Aí o autor de Hebreus está dizendo: ele aperfeiçoou, e a sua oferta foi única. Jesus só morreu uma vez, apenas uma vez. Mas como que isso se processa no nosso coração e muda a nossa realidade? Veja os versos 15 a 18, já caminhando para o fim. E disto nos dá testemunho também o Espírito de quem? O Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Por que não precisa de uma nova oferta pelo pecado? Porque a oferta que precisava já foi feita. E eu agora só preciso confiar naquela oferta. Mas o autor está dizendo o seguinte: quem é que aplica em nosso coração esta consciência e este discernimento? É o Espírito Santo. Aí ele está dizendo: o Espírito dá testemunho, fazendo o quê? Dizendo, lembrando, esta é a aliança. Ele está citando o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, verso 33. Lá em Jeremias 31, 33 está escrito: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual é o sinal indiscutível que você é um santo de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus. E o que esse Espírito faz na sua vida? Qual é a maior prova indiscutível que você foi cheio do Espírito Santo? Vale a pena a gente pensar nisso nesses últimos dias. Alguém vai dizer: a prova cabal e indiscutível de que um crente foi cheio do Espírito Santo é ele falar em línguas. Aí eu digo: protesto. A prova cabal e indiscutível que um crente está cheio do Espírito Santo não é ele falar em línguas, é ele dominar a língua dele. Amém, igreja? Porque não adianta você falar até a língua dos anjos, não adianta você ter visões, profecias, revelações, saltar no fogo, andar na carruagem de Eliseu, de Elias. Não adianta você ter visão de tudo que é qualidade e você ter uma vida desmantelada e sem ter um pingo de transformação no seu coração. Amém? Tem dia que é tutano grosso, é assim. Aqui é assim.
O que ele está dizendo para a gente? O Espírito Santo, ele vai gravar na minha mente e no meu. Gravar o quê? O que é que ele vai gravar? Porei no seu coração as minhas leis. Eu escreverei no seu coração. O que é que o Espírito Santo faz? Ele projeta em nós as verdades eternas de Deus. Ele gera em nós uma transformação que surge do conhecimento da palavra. Essa sede, essa fome do conhecer de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele ama a Escritura, ele ama a Bíblia, ele quer ler a Bíblia, ele quer consumir a Bíblia, ele quer entender a Bíblia, ele quer discernir a Bíblia, ele tem uma desesperada necessidade de estar todo momento com a palavra, porque ele disse, medita nela dia e noite. Mas como que você pode ser cheio do Espírito Santo, se você não lê a sua Bíblia? Se você a despreza? Como é que você é cheio do Espírito Santo se você vive se prostituindo? Como que você é cheio do Espírito Santo se você vive com mentira na sua boca? Como que você é cheio do Espírito Santo se você vive com trambicagem, enganando os outros, roubando os outros, sendo leviano com os outros? Como é que você é cheio do Espírito Santo e dentro de casa você é pior do que o Satanás cuspindo fogo? Como é que você é cheio do Espírito Santo e você vive maltratando sua esposa, você vive maltratando seu marido, você vive maltratando seus filhos, desrespeitando os seus pais? Como é que você é cheio do Espírito Santo? Como é que você está cheio do Espírito Santo se quando a gente olha para a sua vida a gente não vê nada do Espírito Santo? Nada. Mas a obra que o Espírito faz atinge duas coisas. O que é que Jeremias está dizendo? Essa lei vai ser gravada na sua e depois no seu. O Espírito Santo influencia o seu intelecto. É o que Jonathan Edwards dizia, luz na sua mente. Mas a palavra que o Espírito Santo coloca no seu coração traz fogo na sua alma. Então você é iluminado na sua consciência e o seu coração pega fogo por amor a Deus. Entende, meu irmão? Há duas coisas que andam juntas. A verdadeira igreja, ela ama a sã doutrina, ela ama conhecimento. Quando eu escuto coisa do tipo, negócio de estudar teologia esfria o crente. Não vai estudar teologia, não. Eu já vi pastor dizer, não vá para seminário, não, porque o seminário estraga o crente. É porque ele já está estragado. Não, esse negócio de teologia, você vai virar um fariseu, uma pessoa incrédula. Você vai deixar de sentir. Lembra das 10 virgens que Jesus contou na parábola? Há uma característica. A metade é o quê? Prudente. O que a prudente tem? Duas coisas: uma lâmpada e o azeite. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. E as nécias tem uma lâmpada, mas não tem azeite. Ortodoxia sem ortopraxia é inútil. Vou traduzir: conhecimento profundo sem verdadeira devoção é inútil. Conhecimento sistemático sem verdadeira experiência com Deus é inútil. E experiências com Deus sem conhecimento da sua palavra não passa de sensacionalismo. Eu sinto porque eu entendo e creio, e eu creio porque eu sinto. Minha mente é iluminada e meu coração pega fogo quando eu ouço as suas palavras. É assim que funciona. É assim que funciona. Entende? As duas coisas têm que andar de mãos dadas, entranhadas, apegadas, juntas. Mas os nossos dias querem separar. Se você vai sentir, você não pode entender. E se você vai entender, então você não pode sentir. E por que as duas coisas têm que ser divorciadas? O autor bíblico está dizendo que o Senhor, por meio da obra do seu Espírito, gravou no meu coração a palavra de Deus. Aí lá no Salmo está escrito, a tua palavra escondi. Guardei aonde? Para eu não
pecar contra ti. Às vezes a gente se empolga com sensacionalismos. E não me tome por um nécio, eu creio com todo o meu coração na obra do gracioso Espírito Santo de Deus. Eu não tenho medo do Espírito Santo. Tem reformado que tem. Fala no Espírito Santo, ele já faz o sinal da cruz. Eu não tenho medo do Espírito Santo não, ele é livre, ele faz aqui o que ele quiser. E eu estou de boa. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele só faz as coisas com ordem e com decência. E ele não faz nada que contraria a sua santa palavra. Então eu estou tranquilo demais. Mas quantas vezes a gente se deixa levar por emoções, por sensacionalismos, por sentir, mas não entende. Não entende. Durante a consciência cristã, estava eu e minha esposa sentados. Aí chegou uma profeta. Engraçado, que a mulher era cheia do Espírito Santo, mas não sentava para prestar atenção de jeito nenhum no culto. E a infeliz comendo na minha frente assim. Aí ela olhou para trás umas 3 vezes, falei, aí vem. Aí já vem ela, olha, quando Deus manda, eu tenho que falar. Eu diga. E o pastor pregando, viu? É um menino, né? Apontando para a barriga da minha mulher. Estou mentindo, minha filha? É um menino, né? É promessa de Deus. E eu olhando para a cara, pilantra. Aí minha esposa, é uma menina. É uma menina. É porque deu falha na comunicação, deve ter sido. O Wi-Fi estava meio bloqueado, né? É promessa de Deus. Olhe, eu vejo 2 chaves. Pronto, lá vai. Uma é de uma grande casa. Eu estou satisfeito com a minha. E a outra é de um carro. O carro eu quero. Eu recebo a do carro. Você crê? Eu estou crendo em tudo. Eu não estou duvidando da sinceridade de ninguém. Mas um verdadeiro crente, ele sente, mas ele entende. Ele crê e por isso vai sentir. E por sentir, ele vai crer. Deus não é homem para mentir. E Deus não é filho do homem para se arrepender. Eu posso descansar no Senhor, porque a palavra do Senhor foi gravada em minha alma pela obra do Espírito Santo. E quantas vezes Deus já falou comigo? Deus já usou pessoas para falar comigo, sem precisar dessa encenação todinha. Sem precisar desse alauê todinho. Não. Deus fala com o seu povo. Deus trata com o seu povo. Mas a grande verdade que o Senhor propõe a nós é que nós descansemos na perfeição do sacrifício de Jesus. Entende, querido? Você pode deitar sua cabeça no travesseiro e sentir verdadeira paz, porque a obra que Jesus fez tem um caráter permanente, dura para sempre. E aí nós podemos descansar no Senhor e confiar no Senhor e não se deixar levar por essas tendenciosas falas que muitas vezes cruzam o nosso caminho. Pastor, quero ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia e leia ela. Tudo que Deus tem para falar com você, Ele fala através dessa santa palavra. Eu não estou dizendo que Deus não usa meios extraordinários. Ele usa se Ele quiser. Agora, o fato de Deus também agir extraordinariamente não significa que Ele abandonou a forma ordinária de agir. Deus fala com seu povo através de circunstâncias. Deus fala com seu povo usando pessoas, numa conversa, num diálogo, num conselho. Deus fala com seu povo. Deus fala com você até usando uma frase de efeito no para-choque de um caminhão, se for preciso. Deus fala com você a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas eu descanso na certeza de que o que Ele fez por mim tem um valor permanente. A obra que Cristo fez me traz segurança. Porque se dependesse de mim mesmo, eu estava perdido. Porque eu peco muito. Essa semana fomos no centro fazer um exame.
Aí eu calcei meu tênis novinho que eu ganhei, meu Corre 4, hoje eu corri com ele, macio demais, meu problema é que meu pé não quer mais o velho antigo tênis, não quer. Aí botei meu tênis que é para maciar ele, aí estacionei o carro para descer, para ir para a clínica fazer o exame. Desci do carro, na hora que eu pisei na grama, adivinha em que eu pisei? É claro que eu não vou falar aqui, mas um substrato produzido por um animal de rua. É uma forma muito inteligente e educada de falar do que você sabe que eu estou falando. E eu pisei naquilo, aquilo entranhou no tênis, e quanto mais eu passava o pé na calçada, mais o mau cheiro subia. Ou como diz o nordestino, uma catinga desgraçada. Aí esfreguei, e a gente foi para a clínica. Aí sentei na... Minha mulher dizia, não estou sentindo cheiro de nada. Eu falei, mas eu estou sentindo, o povo está olhando para mim. E eu sou uma pessoa que toma banho 5 vezes por dia. Eu não suporto catinga, nem minha nem de ninguém. Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fazer o quê? Eu vim aqui na igreja. Eu estava aqui perto, vim lavar o meu tênis. Porque eu não suportava aquilo, mas me deu tanta raiva na hora que eu pisei naquilo. Eu amaldiçoei dentro daquele cachorro que fez aquilo. E eu pequei. Mas antes de sair de casa, eu gravei uma devocional para abençoar a igreja. Eu li a Bíblia, eu orei, eu estava santo até eu pisar naquilo. Estou já dizendo o nome. Aonde eu quero chegar? A vida é feita de desafios diários. E a gente vai ser tentado a todo momento por esse tipo de coisa. Mas não se esqueça, ainda que você tenha pisado naquilo, você é um santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Querido Deus, seja engrandecido, Senhor. Seja louvado porque nós somos pequenos, mas o Senhor é muito grande. Somos tão imperfeitos, tão débeis. Pai, é muito difícil compreender como que o Senhor pode ter amado pessoas como nós. Como que o Senhor pode ter escolhido pessoas como nós, tão imperfeitas, tão mesquinhas, tão medíocres. Quantas vezes a gente prefere confiar naquilo que nossas mãos podem fazer, do que simplesmente descansar naquilo que o Senhor já fez por nossas vidas. Muito obrigado por sermos o teu povo. O Senhor nos fez santos. O Senhor tem nos santificado. E se não fosse a sua ajuda, nós não estaríamos aqui. Nessa noite, Senhor Jesus, envolve o nosso coração com essa certeza incomparável. Tudo o que precisava ser feito, foi feito naquela cruz para a nossa salvação. Nos ensina a descansar nos efeitos gloriosos da expiação perfeita de Jesus Cristo. Se porventura, Senhor, as adversidades da nossa vida e as preocupações do caminho tenham nos roubado a paz e tenham nos feito até mesmo questionar a nossa vida contigo, perdoa-nos nessa noite e nos lembra que estamos seguros para sempre nas mãos eternas de Jesus Cristo. Ouve a nossa oração, Senhor, pois nós pedimos no nome de Jesus. Amém.